Eu acho que precisamos buscar um equilíbrio. Nem o subfinanciamento do Estado no México, nem uma estrutura como o Brasil criou, em que você tem uma propensão para gastar mais e não para gastar melhor. As políticas públicas, de um modo geral, foram estabelecidas como políticas para pobres. Quando nós estabelecemos políticas para pobres, acabamos tendo pobres políticas. Então, quer dizer, sem querer brincar muito assim em cima do assunto, mas esse é um fato, por exemplo, o que diferencia o nosso país para países onde o serviço público é muito reconhecido, onde o serviço público é benquisto, é que nesses países a meta é atingir e atender bem as classes médias. A classe média brasileira, sobre ela recai um ônus muito elevado, porque ela tem que pagar em tese pelos que não pagam, né? E ao final há um ônus muito elevado. A Constituição de 88 tem um papel decisivo e explica por que a carga tributária cresceu nas últimas décadas. Saúde e educação passaram a ser dever do Estado e direito de todos. Trabalhadores do setor rural passaram a ter direito à aposentadoria, além de outros benefícios a pessoas e empresas. O Brasil ainda tem um grave problema de informalidade na economia. Então, os setores formais são cada vez mais penalizados. Isso, na medida em que você tributa mais os setores formais, você mais estimula a informalidade, ou seja, o ganho de quem se arrisca em informalidade é maior. Eu pago os meus R$ 57,10 para o Simples Nacional, porque eu, como empreendedor individual, eu posso andar com a minha mercadoria dentro do carro, posso transitar com a minha mercadoria onde eu quiser. O benefício que eu tenho é de poder me aposentar, de se engravidar, ter os recursos, além de poder participar em feiras, comprar de grandes fornecedores. Quando eu era informal, tinha aquele medo de estar andando com mercadoria dentro do carro e alguém da Receita passar e ver você com aquele tanto de mercadoria sem nota fiscal. Então, é bom se formalizar por isso, porque te abre as portas para você poder estar crescendo e se movimentando junto à cadeia empresarial. Talvez se diminuísse a carga tributária um pouco, conseguiria ter menos evasão aí no caso, ou seja, menos sonegação, né? E eu acho que acabaria no final arrecadando-se muito mais. De trabalho em questão, né, no caso, automaticamente o que vai acontecer? Vai aumentar a arrecadação. Como houve agora há pouco tempo mesmo a redução de IPI na linha automotiva aí no caso, que é o que eu trabalho hoje, gerou mais emprego, né? Fez um diferencial gigante. Então, se diminuir essa carga tributária, com certeza vai alavancar muito mais o processo de venda, de trabalho em questão, né, no caso, automaticamente o que vai acontecer? Vai aumentar a arrecadação. Você pode arrecadar mais na medida em que você possa ter um modelo que estimule o crescimento econômico. Ou seja, você extrai mais não pela carga, mas você extrai mais pelo crescimento da economia. De repente, uma taxa de 50%, se você vai ter tudo de graça em sua casa, já não é uma taxa alta. O importante é saber quanto paga e quanto você recebe. Eu acho que para o estágio do Brasil, nós deveríamos ter algo em torno de 25% sobre o PIB, o que daria ao Brasil uma condição de crescer a uma taxa mais alta e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento das atividades essenciais, desde que o Brasil pudesse também ter um padrão de gestão de melhor qualidade no setor público. Por isso é difícil comparar a carga tributária dos países. O número em si não quer dizer muita coisa. O mais importante é observar o que cada país faz com o dinheiro arrecadado dos cidadãos e empresas.
A China, por exemplo, tem uma carga tributária considerada baixa, mas o sistema de saúde não é capaz de atender a todos os chineses. A maioria da população não tem previdência pública, o acesso às universidades públicas também não é para todos. Muitos têm de pagar. As pessoas poupam para investir e garantir o futuro. Já a Finlândia tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O acesso à saúde, educação e previdência é público e de alta qualidade. A China e a Finlândia estão entre os países mais competitivos do mundo. Os países mais competitivos do mundo, que estão no top do ranking da competitividade, são os países do norte da Europa. Os países nórdicos, ou seja, Suécia, Dinamarca, Finlândia. A Finlândia, aliás, é campeã internacional da competitividade. E eles dizem muito claramente para quem queira ouvir: olha, o nosso sistema de políticas sociais custa caro, uma verdadeira fortuna, mas ele é um fator de competitividade. Porque como o nosso trabalhador está bem protegido e ganha bem, ele ousa. Ele ousando, ele inova. Ele inovando, ele aumenta a produtividade e a competitividade sistêmica. Mas acontece que nós estamos no mundo, nós estamos disputando espaços no mundo. E aí não é possível você imaginar que vai poder no Brasil ter um padrão que não se harmonize com o padrão médio dos países com os quais o Brasil está concorrendo no mercado externo. O que o Brasil paga de encargos financeiros, ou seja, juros e outros encargos, é muito elevado. É muito mais elevado do que em qualquer país desenvolvido. O que significa que nós poderíamos ter um potencial de crescimento hoje próximo da Índia ou da China até, se não estivéssemos tão comprometidos com essa situação. Se o país deixasse, por exemplo, de pagar todos esses juros ou reduzisse isso de uma maneira bastante acentuada, o Brasil teria certamente muito maior disponibilidade para investimentos em infraestrutura, para investimentos na área social. Eu fui criada trabalhando. Aí eu mesmo fui na escola, mas não aprendi nada. Naquele tempo, no Mobral, naquela época, eu tinha o Mobral. Aí eu falo para eles isso, que eles têm que se interessar, que eles têm que estudar para ter um futuro melhor, arrumar um emprego melhor. Porque eu estou trabalhando hoje no lixo, por quê? Porque eu não tenho estudo. Eu queria assim, eu gostaria assim, que melhorasse. O transporte, se fosse um maior. Além de pagar a passagem, tem que ir em pé. Segurança, tivesse mais segurança. Eu queria assim, que melhorasse o esgoto, voltar, que funcionasse o esgoto, que não tem ainda esgoto. Tem, mas não funciona. Esse menino aí é inteligente. Aí eu falo aqui em casa, todo dia eu reclamo, eu digo, para vocês arrumar um trabalho, vocês têm que estudar. É o que eu falo para eles. Se eu tivesse um estudo melhor, eu estava no lixo? Não, estava não. Aí eu digo, se vocês não estudar, o caminho de vocês é esse, ó, ir pro lixo. Uma pessoa tem uma roupa, outra roupa diferente, isso não é imoral. Uma pessoa tem um carro, outro andar de ônibus, não é imoral. Agora, uma pessoa morrer porque não tem dinheiro para pagar o médico e outra sobreviver porque tem dinheiro, é imoral. É indecente. Uma criança morrer porque não tem dinheiro para pagar UTI na maternidade, é imoral, é indecente, é crime contra a humanidade. Mas o Brasil comete esse crime. O outro é educação. Uma pessoa tem educação boa porque tem dinheiro, outra tem uma educação ruim porque não tem dinheiro, é indecente, é um insulto ao país. Até porque esse que não vai ter, poderia ser um grande gênio que a gente perdeu. O que a gente tem que se comprometer realmente a garantia da maior qualidade, igual para todos, educação e saúde. Educação e saúde públicas de qualidade. Quanto custa? Os países desenvolvidos gastam muito. Na Alemanha, por exemplo, o gasto público com saúde por cidadão é 4 vezes maior do que no Brasil. Em educação, eles gastam 3 vezes mais. A Inglaterra gasta quase 6 vezes mais do que o Brasil em saúde e 5 vezes mais em educação. Já no Canadá, o gasto público com saúde e educação é 6 vezes maior do que no Brasil. Os Estados Unidos gastam quase 8 vezes mais em saúde e 6 vezes mais em educação. A escola pública do meu filho é uma escola boa, né? Graças a Deus, a escola dele é uma escola boa, a aprendizagem lá, ele está aprendendo bem. Muitos
No começo foi difícil porque aqui é uma das melhores escolas, aí não tinha vaga.